Louvado seja o Senhor. Eu quero chamar o Guilherme, ele vai trazer o recado de Deus ao nosso coração. Se prepare, ouça a palavra e seja ministrado pelo poder do Espírito de Deus. A paz, irmãos. Boa noite. Glória a Deus. Irmãos, antes de começar propriamente na palavra, eu gostaria de dar um aviso que me foi passado aqui sobre a reunião das mulheres dessa semana, que vai acontecer na quinta-feira, a partir das 8 horas, aqui no templo, aqui na igreja, tá bom? Então, esteja participando. Se tiver mais alguma informação, é só falar com a Silvia no final do culto, ou com a Rosa, né? Daí elas te passam maiores detalhes. Amém, glória a Deus. Irmãos, estou muito feliz de estar mais uma vez aqui, na casa do Senhor, juntamente com vocês, para ser ministrado pela palavra de Deus. A Meline, normalmente ela fala nos cultos de quarta-feira, né, que ela, enquanto ela está ministrando, ela é ministrada também ao mesmo tempo, né? Então não é só ela ministrar. Então eu me sinto um pouquinho assim também, eu compartilho esse sentimento dela, né? Que a gente, quando ministra para os irmãos, antes de ministrar, a gente está sendo ministrado, né? Então eu quero dizer para você que esta palavra, antes de vir ao encontro do seu coração nessa noite, ela veio ao encontro do meu coração. E Deus Pai oportunizou esse momento para você ouvir ela. E para você tomar ela em sua vida e você ser transformado de alguma forma na sua vida através dela. Então, se você crê nisso, eu quero convidar você para rumarmos nessa jornada de revelação, de buscar essa revelação da palavra do Senhor. Eu queria só dar uma explicação, irmãos. A gente está rumando para um momento de busca mais intensiva, mais intensa, da presença de Deus, de conhecer a Deus, de se interessar pela palavra de Deus, pela vontade de Deus, pelo caráter e pela natureza do próprio Deus. Só que esta busca, meus irmãos, essa revelação, ela não acontece se nós não tivermos uma iniciativa de sairmos da nossa zona de conforto. Entendam que a maior parte das grandes mudanças, das grandes conquistas, ou das grandes reviravoltas que acontecem na nossa vida, justamente acontece quando nós saímos dessa zona de conforto. Quando nós tomamos iniciativas, tomamos posições em nossa vida, e a partir dessas posições, a nossa vida tem uma transformação, tem uma mudança, tem um start que muda um ciclo, passa de uma fase onde nós estávamos ou mais ignorantes, ou mais ignorantes no sentido de desconhecidos. Às vezes nós não entendemos muitas coisas, e a partir desses posicionamentos, Deus nos revela mais coisas, Deus nos dá conhecimentos mais elevados. Isso acontece no nosso relacionamento com Deus, meus irmãos. O relacionamento com Deus parte desta provocação. E eu quero pedir a licença, a permissão dos irmãos, para fazer isso nessa noite. Para provocar os irmãos sobre uma questão muito importante. Que eu acredito que, levantando essa questão, eu conseguirei dar esse start na vida dos irmãos. Não eu, claro que eu não, mas a palavra de Deus. E eu oro
para que esta palavra atinja o seu coração e surta exatamente esse efeito. Então eu peço que você esteja com a sua mente e seu coração aberto para entender esta palavra. E para isso eu gostaria de convidar você para abrir sua Bíblia no texto de Jó, capítulo 6, do versículo 1 a 3. Jó, capítulo 6, verso 1 a 3. Quem achou, diga amém. Acompanhe comigo a leitura, irmãos. Diz assim: então Jó respondeu dizendo: se a minha angústia retamente se pesasse e a minha miséria justamente se pusesse numa balança, porque na verdade mais pesada seria do que as areias dos mares. Por isso é que as minhas palavras têm sido engolidas. Agora eu peço para você pular para o versículo 24 do mesmo capítulo. Pula lá para o versículo 24 e vamos continuar a leitura. Ensina-me, e eu me calarei, e fazei-me entender, e eu em que errei. Quão fortes são as palavras da boa razão. Mas que é o que censura a vossa arguição? Porventura buscareis palavras para me repreenderes, visto que as razões do desesperado são como vento? Mas antes lançais sorte sobre o órfão e cavais uma cova para o amigo. Agora, pois, se sois servidos, olhais para mim, e vede se minto em vossa presença. Voltai, pois, não haja iniquidade, tornai-vos, digo que ainda a minha justiça aparecerá nisso. Porventura, iniquidade na minha língua? Ou não poderia o meu paladar distinguir coisas iníquas? Até aí. Pai Celestial, queremos agradecer ao Senhor por esta palavra que acabamos de ler. Queremos convidar o Teu Santo Espírito para conduzir a nosso coração e a nossa mente nesse momento, para entender a Tua palavra, para assimilar e para que esta palavra se sirva, ó Deus, de um desentrave, ó Deus, daquilo que está travado, daquilo que está entruncado, ó Deus, em nosso coração. Que as cadeias, ó Deus, em nossa mente sejam quebrantadas nesse momento. E que possamos seguir em um caminho de conhecimento da Tua vontade, da Tua verdade e da Tua natureza, meu Pai. É assim que nós buscamos, é isso que queremos profundamente. Assim pedimos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Aleluia. Irmãos, eu tenho essa palavra já há algum tempo na minha mente, e eu tive ela, na verdade eu ministrei ela há algum tempo no grupo de jovens, só que essa palavra ela era bem extensa, era mais um estudo. E eu demorei muitas semanas para conseguir transmitir toda essa palavra no culto de jovens, né? E eu pensei, caramba, eu preciso fazer isso, eu preciso colocar isso num culto, mas como que eu consigo sintetizar isso numa pregação de 1 hora no máximo, né? Como que eu consigo colocar essa ideia nesse tempo tão curto? Bem, pela graça de Deus eu tentei e meio que consegui. E eu acredito que nesse momento é a hora que Deus nos oportunizou para que a igreja seja ministrada por ela. O título dessa mensagem é: E quando Deus é injusto comigo? Por que esta pergunta ou este questionamento é tão importante, meus irmãos? Por um motivo muito simples. Pelo fato de que nós vivemos
em uma vida onde passamos por injustiças constantes, e estas injustiças muitas vezes partem ou são enfrentadas ou encaradas por nós, não de uma forma natural, não de uma forma tranquila. Porque dentro, no fundo de cada um de nós, parte um certo sentimento de frustração. E por mais que às vezes nós colocamos, não, eu me sinto frustrado comigo mesmo, eu me sinto frustrado pelas pessoas à minha volta, mas no fundo, meus irmãos, essa frustração que nós sentimos não é conosco mesmo. Não é com as pessoas à nossa volta. É com o próprio Deus. Essa frustração que você sente, muitas vezes nós queremos maquiar, nós queremos, colocar assim, não, olha, é besteira, é coisa da minha cabeça. Não, não é besteira, não é coisa da sua cabeça. É justamente isso. É você tendo, no fundo do seu coração, um sentimento de que Deus, de vez ou outra, pisa no teu calo. Dá uma vacilada com você. Deixa algumas injustiças acontecerem na sua vida. E eu quero justamente falar sobre isso com você nessa noite. Eu quero justamente trazer para você este tema, para que você saia daqui não somente revoltado, mas que você passe essa fase de revoltado e comece a pensar, a introjetar isso dentro de você e comece a pacificar, a resolver isso internamente dentro de você. É isso que o Espírito Santo quer nessa noite. Cristo Jesus quer filhos maduros. E um filho maduro, diferente de um filho menino, adolescente. Como que é adolescente? Adolescente é o seguinte, ninguém me entende, ninguém me compreende, ninguém me ajuda, eu sou sempre aquela pessoa que é injustiçada por todo mundo. Então, é exatamente isso que Deus quer. Deus quer que você passe dessa fase da adolescência e viva uma vida madura. Só que para isso você precisa começar a encarar esses temas, a encarar essa realidade. Ora, irmãos, e da onde isso parte? Isso parte da nossa própria criação, da nossa própria cultura. Como todos sabem, nós vivemos dentro de uma cultura ocidental. E essa cultura ocidental, ela se estabelece em 3 pilares fundamentais. Filosofia grega, moral judaico-cristã e direito romano. A estrutura da nossa sociedade, qualquer sociedade, você vai para os Estados Unidos, você vai para a Inglaterra, você vai para a Europa, você vai para a África do Sul, é isso. Ela se estabelece nessas bases. Todos têm uma moral judaico-cristã, todo mundo sabe que matar o outro é errado, todo mundo sabe que mentir é errado, todo mundo sabe que trair esposa, trair o marido é errado, todo mundo sabe isso, porque faz parte essa moral cristã e judaica arraigada dentro da nossa consciência, da nossa mente, do nosso coração. Da mesma forma, a filosofia grega, os princípios da lógica, os princípios da razão, tudo isso faz parte, a ciência moderna se estabelece nesses parâmetros. E o direito romano? O direito romano é a mesma coisa. O ordenamento jurídico, todo o corpo jurídico que nós estabelecemos a nossa prática de vida, a nossa vivência, a nossa concepção daquilo que é justiça, parte dos princípios, dos pilares do direito romano. E o direito romano, meus irmãos, ele tem um princípio, dentre os 3 princípios que ele traz, ele tem um muito específico, que é o princípio que em latim diz, ou se chama o princípio do sum quinque tribuere. O que é esse princípio? Sum quinque tribuere. Traduzindo uma tradução literal, significa dar a cada um aquilo que lhe é devido. Ou conceder àquela pessoa aquilo que é da sua própria, aquilo que deve ser dado a ele. Nem mais, nem menos.
Isso aí é estabelecido, é o direito romano. Nós entendemos o direito assim. Isso aí nós carregamos conosco. Nós carregamos na nossa mente, no nosso coração. Isso faz parte do nosso dia a dia. Você dá às pessoas à sua volta aquilo que você considera que é justo ser dado a elas. Você educa os seus filhos nesse princípio. Ou quando seus filhos vão a uma escola, você leva eles para o cinema ou para o parque de diversão? Não, normalmente é o contrário, né? Se eles se comportam mal, você castiga eles. Se eles vão bem ou fazem alguma coisa boa, você recompensa eles. Existe dentro da dinâmica familiar, da própria dinâmica familiar, esta concepção desse princípio, de que você precisa aplicar a justiça, e a justiça, ela pressupõe isso, dar a cada um aquilo que lhe é devido. Ora, meus irmãos, a nossa vida é pautada nesse princípio. E toda vez que ele não é aplicado, nós sempre temos aquele sentimento de que alguma coisa está errada, de que as coisas não estão certas. Se alguém frauda você, você sabe que isso é um crime. Se alguém age grosseiramente com você, você sabe que aquilo é desproporcional e você sente incômodo. Os conflitos sociais, familiares, né, do trabalho, acontecem justamente porque cada um de nós temos dentro de nós esta concepção de proporcionalidade daquilo que é justo e daquilo que é injusto, que norteia a nossa vida para a justiça e para a injustiça. E é exatamente neste ponto, meus irmãos, que nós chegamos quando vemos como Deus se relaciona conosco. Porque para nós cristãos, para nós filhos de Deus, nós tomamos esse princípio justamente como um princípio dado pelo próprio Deus. Ora, se nós concebemos Deus como um ser plenamente justo, totalmente justo, que é a própria justiça, que nele está estabelecido todos os pilares da justiça, então nós sabemos que a nossa visão de mundo, em que o mundo, como o mundo deveria ser, parte do princípio do próprio Deus, parte da natureza divina, porque a natureza divina implica que seja justo, que ele é justo, que ele na sua ação é plenamente e totalmente justo. E esta noção, esse desejo, esse anseio por justiça que cada um de nós temos, nada mais é do que um pedaço de Deus que está dentro de nós. É um pedaço do próprio Deus que cada um dos homens carrega dentro de si. Ora, este é o mundo ideal, irmãos. Só que, exatamente, quando nós percebemos que normalmente a dinâmica com Deus não é bem assim, é que o nosso castelinho de cristal, todo bonitinho, todo maravilhoso, desmorona. Nós construímos a visão de um Deus nestes pilares, nesta concepção humana de justiça. E quando nós construímos esse castelinho e vemos que a realidade do relacionamento que nós temos com Deus não corresponde exatamente a esta visão que nós temos, então toda a nossa construção desmorona, ou tende a desmoronar. Ora, irmãos, o que eu estou querendo transmitir para vocês é que muitas vezes nós temos a tendência de deixar isso de lado. Sabe, varrer isso por baixo do tapete. Não vamos tocar nesse assunto, porque esse assunto é meio chato, né? Porque eu estou tão bem com Deus, Deus é tão bom para mim, Deus é tão maravilhoso para mim, por que eu vou ter que tocar nesse assunto? Porque se eu for ter que tocar nesse assunto, eu vou ter que pensar, eu vou ter que sofrer
até chegar a uma resposta satisfatória. E daí, muitas vezes, a gente tenta justificar algumas coisas. A gente tende a justificar as ações do próprio Deus. Já perceberam isso? Muitos pastores fazem isso, muitos irmãos fazem isso, muitas igrejas fazem isso. Pega lá um texto da palavra de Deus, Deus disse para o povo de Israel: extermine todos, homem, mulher, criança, gado, e daí a gente tenta justificar as ações de Deus. A gente fala, não é bem assim, sabe? Então a gente tenta arrumar algum tipo de subterfúgio para que isso não escandalize a nossa alma, para que isso não fique tão, difícil para nós engolirmos. Por quê? Porque nós temos uma visão de Deus, e quando essa visão, de certa forma, é um pouco abalada, isso tende a romper com tudo aquilo que nós acreditamos de Deus. E aí vem a decepção. Aí vem a dificuldade de prosseguir na caminhada de conhecer a Deus, de buscar mais a Deus, de ter mais intimidade com Deus. Nós preferimos ficar no raso. Nós preferimos ficar na superfície. Na superfície do Deus é amor, na superfície do Deus é bonzinho, Deus é misericordioso, Deus vai nos perdoar, Deus é bondoso. Deus é tudo isso, meus irmãos, mas, entendam, isso é muito superficial. Isso é muito na superfície. Mas a partir do momento que nós percebemos outros detalhes, outros aspectos da natureza divina, então nós somos obrigados ou a recuar, ou a se afundar mais, ou a buscar mais. E esse buscar mais, esse mergulhar mais, meus irmãos, muitas vezes é difícil, muitas vezes a gente fica sem ar, muitas vezes a gente fica incomodado, a gente passa por dificuldade. Por quê, irmãos? E é disso que eu quero falar com vocês, meus irmãos, essa noite. A injustiça que nós vemos muitas vezes no mundo, na nossa família, no nosso entorno, ou às vezes sobre nós mesmos. É isso que nós muitas vezes temos que lidar. Talvez você nunca teve que passar por isso na sua vida, irmãos. Talvez você ainda não teve aquele momento específico da sua vida que você teve que se deparar, escancarado na sua frente, algo que você considera uma violação grave, uma injustiça grave na sua vida. Talvez você ainda não teve que passar por um momento onde seu filho, sua filha está na UTI, prestes a morrer. Você não teve que passar por isso, e Deus tenha misericórdia que você nunca tenha que passar por isso, meus irmãos. Mas muita gente teve que passar por isso. Muitas vezes, muita gente teve que encarar isso, e teve a sua fé testada justamente nisso. E muitas vezes, muita gente sucumbiu a isso. Muita gente olhou essas circunstâncias e desabou, e não soube o que fazer, e não soube mais como prosseguir numa vida de comunhão com Deus, passando por essa situação. Ah, mas não tem fé. Como você pode falar isso de uma pessoa que passou por isso? Aí que está, você não viveu. Eu não vivi. O que eu quero que você entenda, meus irmãos, é que a intimidade, a comunhão com Deus, exige de nós, muitas vezes, sair da zona de conforto. E se, às vezes, nós não sairmos da zona de conforto por bem, Deus faz nós sairmos por mal. Então, irmãos, o que eu quero que você entenda, o que eu quero, principalmente com essa mensagem, trazer para você, é que você crie, você tenha, a partir de hoje, este caminhar com Deus,
esse caminhar de entender e de se aprofundar. Não tome isso que eu estou falando como maldição. Não, eu estou falando que Deus é soberano sobre todas as coisas. Deus age comigo, com você, de formas diversas. Muitas vezes, a forma de Deus agir com você para que você tenha o seu caminhar com Ele é no amor, é na misericórdia, é na paz, é na prosperidade, mas muitas vezes não. Com muitas pessoas não, irmãos. E a questão é, você só aceita servir a esse Deus se for nestes moldes da paz, da comunhão, da tranquilidade, da prosperidade? Ou você se posiciona nesse momento para assumir um compromisso, seja o que for, aconteça o que acontecer, assim como nós cantamos agora nessa música, ainda que a figueira não floresça, que não haja frutos da vide, todavia me alegrarei no Senhor. Ora, meus irmãos, é uma escolha. É uma escolha que eu preciso ter na minha vida. Isso, meus irmãos, não é algo, algo, como posso dizer assim, algo fora da realidade. Ah, Guilherme, você está falando isso meio que... Não, esse negócio aí de que Deus, às vezes, deixa injustiças acontecerem, isso aí é meio esquisito. Esquisito? Vamos para a Bíblia. Por favor, abre a sua Bíblia lá em Gênesis capítulo 4, versículo 14. Gênesis 4, 14. Abra a sua Bíblia, Gênesis 4, 14. Se você, Meline ou Joyce, que estiver em cima, puder colocar, vai colocando aí, vai ajudando bastante a gente aqui na leitura. Ó. Gênesis 4, 14. Hoje me expulsas dessa terra e terei que me esconder na tua face. Seria um fugitivo errante pelo mundo, e qualquer que me encontrar me matará. Versículo 15. Mas o Senhor lhe respondeu, não será assim. Se alguém matar Caim, sofrerá 7 vezes a vingança. E o Senhor colocou em Caim um sinal, para que ninguém que visse a encontrá-lo, ou viesse a encontrá-lo, o matasse. Quem conhece a história de Caim e Abel? Matou o irmão. Por quê? Porque o irmão simplesmente fez um sacrifício para Deus. O texto não fala qual que era a personalidade de Abel, qual que era a relação entre os dois irmãos, se Abel era maldoso, era truculento com Caim. O que dá a entender que não. Abel era um pastor de ovelhas, que estava fazendo o trabalho dele. E ao fazer o trabalho dele e oferecer da obra do seu trabalho para Deus um sacrifício, o fato de Deus ter aceitado o seu sacrifício e não do seu irmão, foi suficiente para a inveja tomar conta do coração de Caim e ele matar o seu irmão. E daí o que a gente pensa? Poxa vida, olha como que injustiça isso aconteceu. O que Deus vai fazer? Deus vai punir Caim. Não. Deus fala o seguinte, olha, você vai sair errante pela terra. E ninguém vai tocar em você. Porque qualquer um que tocar em você, vai ser amaldiçoado 7 vezes a mais. Agora. E aí, como que nós resolvemos isso? E não é só isso, meus irmãos, vamos lá. Gênesis 37, capítulo 37, versículo 28. Gênesis 37, 28. Quando os mercadores ismaelitas de Midian se aproximaram, seus irmãos tiraram José do poço e o venderam por 20 peças de prata aos ismaelitas, que o levaram para o Egito. Ora, um irmão que simplesmente era o mais novo, ajudava, amava, gostava, queria estar próximo, queria ter
a boa vontade dos irmãos, queria se provar para os seus irmãos, inocente, ingênuo talvez, mas inocente. Mas isso foi suficiente para os seus outros irmãos terem inveja dele e bolarem um plano perverso para vender ele para ser escravo no Egito. E daí, ao ser vendido como escravo, ele passa 12 anos sofrendo numa prisão egípcia. E lá na frente, quando Deus eleva ele como governador do Egito, ele tem a oportunidade de punir os irmãos, de matar os irmãos, se fosse o caso. O que acontece com os irmãos dele? Poxa, mas que injustiça. Né? Mas José foi, elevado como governador do Egito. Tá, mas ele sofreu muito. E sofreu ele só, não foi os irmãos. Ele só sofreu, os irmãos ficaram na boa. Passaram lá um sustinho que ele deu lá neles, mas o máximo foi isso. Depois eles foram para o Egito, viveram bem, foram salvos da fome que a terra teve. Ora, que justiça é essa? Como que a gente pode achar que isso é justo? Outro exemplo, 2 Samuel, capítulo 11, a partir do verso 13. 2 Samuel 11, a partir do verso 13. Vamos ler? 2 Samuel 11, a partir do 13. Davi o convidou para comer e beber e o embriagou. À tarde, porém, Urias saiu para dormir em sua esteira, onde os guardas do seu senhor dormia, e não foi para casa. Próximo versículo. De manhã, Davi enviou uma carta a Joabe por meio de Urias. Próximo. Nela escreveu: ponha Urias na linha de frente e deixe-o onde o combate estiver mais violento, para que sejas ferido e morra. Como Joabe tinha cercado a cidade, colocou Urias no lugar onde sabia que os inimigos eram mais fortes. E o próximo? Quando os homens da cidade saíram e lutaram contra Joabe, alguns dos oficiais da guarda de Davi morreram, e morreu também Urias, o Etita. Sabe qual foi a punição de Davi? Ter um filho, que foi considerado o homem mais sábio da terra. E este homem, que era leal ao exército de Israel, que era leal ao rei dele, a Davi, que se recusou a ir para a casa dele, porque sabia que os irmãos dele estavam na guerra, se recusou a ir para casa, no conforto dessa casa, para se deitar com a sua esposa, se recusou isso, porque sabia que os seus irmãos estavam na guerra. Este homem foi morto. E Deus considerou Davi o homem segundo o seu coração. Eu posso folhear vários exemplos, meus irmãos. Outro exemplo é lá de Oséias, capítulo 1. Conhece a história de Oséias? A história de Oséias é o seguinte, começa com Deus falando com ele: olha, Oséias, é o seguinte, eu tenho uma boa notícia para você vai se casar. Oh, que beleza, glória a Deus, só que a sua esposa vai ser uma prostituta. Deus fez Oséias se casar com uma prostituta. Ah, beleza, ela, saiu da prostituição, virou a esposa dele, tranquilo. Não. Traiu ele, saiu da casa dele, foi para os amantes dela. Oséias, vendo essa situação, beleza, cumpri minha parte. E Deus foi para ele e falou assim: não, volta lá e pega ela lá da casa dos amantes dela e traz ela de volta. Poxa. E por que Deus fez isso? Simplesmente porque Deus queria dar uma lição em Israel. Deus queria mostrar a relação que era entre Israel e ele. Poxa, Deus, mas você não poderia, sei lá, usar outra coisa? Não. Outros exemplos dos apóstolos que sofreram injustamente, foram martirizados, foram castigados. Exemplos de Estevão.
O exemplo de Tiago, que foi morto à espada. Estevão foi apedrejado. O exemplo do apóstolo Paulo, nós lemos lá no capítulo 4 da segunda carta a Timóteo, quando Paulo ele dá o depoimento do sofrimento que ele estava vivendo na prisão. Ele fala assim, olha, eu estou aqui e ninguém veio ao meu favor. Estou abandonado. Por favor, alguém venha ter comigo, traga meus livros, meus pergaminhos, traga minha capa, porque eu estou passando frio aqui, eu estou necessitando e ninguém está comigo. Todos me abandonaram. Teve um Alexandre Latueiro que me delatou e eu vim preso por causa dele. E esse homem foi morto, sozinho provavelmente. Não tinha ninguém junto com ele na hora da morte. E o exemplo maior, meus irmãos, é o exemplo de Cristo Jesus. O exemplo de nosso Senhor Jesus Cristo. Que mesmo sendo santo, mesmo engano nenhum ter saído de seus lábios, ele passou pela morte mais atroz e mais vergonhosa que qualquer homem, ou que nenhum homem mais passou, ou pôde passar. Isso tudo com a permissão e com a condução, muitas vezes, do próprio Deus. E daí a gente enxerga tudo isso, olha tudo isso, e a gente tenta, às vezes, justificar. Às vezes a gente tenta falar, não, olha, não é bem assim. Deus teve algum motivo, Deus teve alguma razão. Não é possível a gente conceber conceber que esse Deus fez isso simplesmente por fazer. Ora, que Deus fez isso, ou que Deus não fez isso simplesmente por fazer, é uma verdade. Só que como que a gente resolve isso dentro de nós, meus irmãos? Ou, além, como que nós ajudamos pessoas que estão vivendo situações nessa atmosfera, ou nessa esfera, estão passando por esses dilemas de fé, essas crises de fé, como que nós ajudamos essas pessoas a atingir este nível de consciência de que Deus faz isso por um propósito? Deus tem um objetivo, Deus tem um propósito com isso. Ora, nós primeiro precisamos entender, irmãos, que todos esses exemplos, eles têm algumas características em comum. Primeiro, que através dessas circunstâncias, dessas injustiças que Deus permite, ou Deus permitiu esses personagens passar, algo de bom surgiu dali. Algo de bom nasceu dali. Mesmo que centenas de anos, milhares até de anos depois, isso veio a acontecer, mas surgiu. Outra característica em comum é que eram pessoas inocentes. Ora, que erro Urias cometeu para ser colocado na linha de frente? Simplesmente ele casou com a pessoa errada, digamos assim. Ele estava casado com a pessoa errada, a pessoa que o rei queria. Poxa, mas isso não é pecado? Ele não tinha como resolver isso. Ele simplesmente era a pessoa errada no lugar errado, no momento errado. Ele sofreu essa injustiça por causa disso, ele era inocente. José era a mesma coisa. Abel é a mesma coisa. Os apóstolos, mesma coisa. Cristo Jesus é a mesma coisa. Eram pessoas inocentes. E a terceira é que as pessoas que foram, ou que foram as peças-chave que cometeram a injustiça para com este inocente, quando sofreram, ou quando tiveram algum tipo de punição, essa punição normalmente foi muito menor do que o sofrimento que o inocente sofreu. É o exemplo dos irmãos de José.
né, comparado com o sofrimento que José teve que passar, né, o sustinho que os irmãos dele passaram, foi algo ínfimo, foi algo irrisório até. Quando sofreram, porque muitas situações aqui não sofreram nada, não passaram por nada. Ora, irmãos, este que é o problema. Esta é que é a questão. Quando nós nos deparamos com esta realidade da ação de Deus, de como Deus age, muitas vezes a nossa fé vai lá para baixo. Muitas vezes a nossa confiança vai lá para baixo. Muitas vezes a nossa capacidade de viver em comunhão com Deus é totalmente comprometida. Ora, Deus quer filhos maduros. E homens maduros, mulheres maduros, a característica principal deles é a constância. Haja o que houver, aconteça o que acontecer, os princípios e as convicções deste homem e desta mulher madura o colocam firme naquele propósito. E nada e nem ninguém tira ele de lá. Ora, irmãos, como alcançamos esse nível de comprometimento? Como alcançamos esse nível de firmeza moral, firmeza de fé diante destes dilemas, dessas provações que às vezes nós passamos? E é exatamente por conta disso que eu trouxe a história de Jó. Porque a história de Jó, ela sintetiza, ela expõe de forma muito clara esta realidade. Ora, irmãos, a história de Jó começa com um homem justo, um homem temente a Deus, um homem que se aparta do mal e que fazia tudo para que Deus se agradasse dele, ou para que ele tivesse o bom agrado de Deus. Era um homem que cumpria seus compromissos, era um homem decente, era um homem respeitado, um homem sábio. Ou seja, era um homem que, se você olhasse para ele, você visse ele, você ia falar, bem, era um homem que Deus tem admiração, tem orgulho deste homem. E o próprio Deus fala na história. Quando Deus vai se encontrar com seus filhos e Satanás vai lá falar com Deus, ele fala assim, olha, você viu meu servo Jó? Não existe homem melhor na terra do que este homem. Íntegro, temente a Deus, se desvia do mal. O próprio Deus fala, dá esse testemunho de Jó. E daí, voltando àquilo que a gente estava falando, normalmente, daí, o que a gente tenta fazer? Não é bem assim. Não, porque Jó tinha alguns defeitos, Jó tinha algumas coisas. Assim. É claro que Jó tinha algumas coisas, por quê? Porque todo homem tem alguma coisa que diga isso contra ele. Todos os homens têm pecado. Agora a questão é, a punição que Jó sofreu foi condizente ao pecado que ele sofreu? Ou ao pecado que ele cometeu? Ora, meus irmãos, a história de Jó parte nessa linha. Parte desta consciência. Você precisa entender que, ao lidar com Deus, com esta relação de Jó, estamos diante de uma relação onde Jó está vivendo o inferno, e ele precisa caminhar nessa escuridão, nesse vale de sombra de morte, e precisa conceber esse Deus, da qual até agora ele conhecia de ouvir falar. Ele precisa conceber esse Deus, além do que ele até então sabia. E quando nós lemos o texto da história de Jó, nós extraímos dele duas teses principais.
Quando então toda a desgraça acontece com Jó, os filhos dele morrem, ele perde todos os bens, ele fica lá leproso, lá tendo que raspar as suas feridas, suas chagas com um caco de vidro, e quando chegam os 3 amigos de Jó para consolar Jó, e começa todo aquele diálogo, e ao decorrer do diálogo, depois vocês podem ler todo ele, né, fiquem à vontade, mas nós conseguimos extrair desse diálogo 2 teses principais, fundamentais, que nos ajudam a entender o que está em disputa aqui. Qual que é a disputa que Jó teve que enfrentar e que normalmente nós devemos enfrentar? Ora, a primeira tese que nós observamos é a tese dos amigos de Jó, que está lá em Jó capítulo 4, versículo 6. Abra lá, Jó capítulo 4, versículo 6. Jó 4, 6. Que diz assim: porventura não é o teu temor de Deus, a tua confiança e a tua esperança, a integridade dos teus caminhos? Lembra-te agora, qual o inocente que jamais pereceu? E onde foram os sinceros destruídos? Segundo eu tenho visto, os que lavram iniquidade e semeiam o mal, cegam o mesmo. Ora, irmãos, qual que é a primeira tese? A primeira tese é o seguinte: tudo aquilo que eu pratico, seja coisa boa ou seja coisa ruim, Deus proporcionalmente me dá aquilo. Se eu sou mal, Deus me dá males. Se eu sou bom, Deus me dá coisas boas. E qual que era a questão ali? A questão era, os amigos de Jó viam Jó naquela situação. E daí quando eles confrontavam Jó, falavam assim: não, Jó, você está nessa desgraça, então o que você faz? Você pede perdão daquilo que você cometeu. Só que daí Jó falava com os amigos: então, o seguinte, meio que eu não tenho nada que diga contra mim. Eu não cometi o pecado proporcional a todo o sofrimento que eu estou sofrendo. E daí toda a discussão dos amigos, os amigos querendo convencer Jó, é justamente disso. Ora, como assim você não cometeu iniquidade? Aqueles que cometem iniquidade, aqueles que são maus, Deus dá esses males. Então é só você pedir perdão para Deus que Deus vai te perdoar. E Jó continua falando: eu não cometi esse erro tão grave que vocês estão me atribuindo. E daí os amigos falam assim: não, mano, você já está cometendo o segundo pecado, porque você está falando que você não está cometendo pecado. Ou seja, você está sendo mais iníquo ainda. E Jó continua falando: eu não cometi esse pecado. E aí está toda a desgraça. Aí está todo o inferno. Era melhor eu ter ficado com a minha lepra, descascando as minhas feridas e sem esses 3 boca fedida me enchendo o saco. Ora, irmãos, aí que está a desgraça da vida de Jó. A desgraça de ter a certeza que eu sou inocente, mas ao mesmo tempo ver o Deus que eu consagrei a minha vida toda me deixando nessa situação. A tese dos amigos de Jó era essa. Era de que não tem como alguém sofrer isso que você está sofrendo, Jó, sem ter cometido um pecado tão grave que possa justificar isso. É a proporcionalidade, irmãos. Por que que nos incomoda tanto? Por que nos incomoda tanto e incomodou tanto Jó nessa história? Porque é desproporcional. Ora, se eu cometi algum pecado, se, por exemplo, o meu pecado for ser tão justo que eu vou lá e sacrifico mais, ou de forma exagerada, como muitos pastores ou muitas pessoas alegam que esse foi o erro de Jó, beleza, Deus pode punir, mas não matando os meus filhos, mas não destruindo a minha vida. Isso é desproporcional, entendam, irmão, prestem atenção nessa realidade. Aí que está o problema. O problema é desproporcionalidade. Eu não posso conceber estar nesta desgraça que eu estou, sendo que eu não fiz o
o bastante, o suficiente para estar nessa desgraça? Como que eu continuo acreditando que Deus, o meu Redentor, vai vir e vai me resgatar? Que o meu Redentor vive, como o próprio Jó fala. Mesmo assim, diante dessa desgraça toda, Jó ainda tem forças para falar assim, mas meu Redentor vive, em breve ele se levantará. Ora, irmãos, isso é a fé residual ainda de um homem que está desconstruindo, aos poucos. Nesse diálogo todo, ele vai se desconstruindo. E se desconstrói ao ponto de chegar na segunda tese, que é a tese de Jó, que está lá em Jó, capítulo 9, versículo 1 a 3. Jó 9, versículo 1 a 3. 9, 1 a 3. Diz assim: Então Jó respondeu dizendo, na verdade sei que assim é. Assim é o quê? Assim é. Eu sei que Deus é justo. Eu sei que Deus é um Deus que é justo. Como então se justificaria o homem perante Deus? Eu sei que eu sou pecador. Eu sei que eu não tenho condição de me justificar diante de Deus. Eu sei de tudo isso. Se quiser contender contra ele, nem a uma de 1000 coisas ele poderá responder. Ele é sábio de coração e forte em poder. Quem se endureceu contra ele e teve paz? Ora, eu diante de Deus, como que eu posso me subsistir? Como eu posso me comparar ante a santidade de Deus? É claro que eu não estou me comparando com a santidade de Deus. É óbvio que não. Mas a partir do versículo 20, passa lá para o versículo 20, Jó vai falar o seguinte, se eu me justificar, a minha boca me condenará. Se for perfeito, então ela me declarará perverso. O que ele está falando? Ele falou assim, olha, se eu falar que eu fui injusto, eu vou estar sendo injusto nisso. Porque eu vou estar mentindo. A minha boca me condenará, porque eu vou estar falando uma mentira. É isso que Jó está falando. Se for perfeito, não estimo a minha alma, desprezo a minha vida. A coisa é esta. Por isso eu digo que ele consome, ele quem? Deus. Ele consome ao perfeito e ao ímpio. A partir desse momento, Jó começa a considerar a possibilidade remota de que essa história de que Deus pune os maus e abençoa os bens, algo um pouco relativo. Ele começa a considerar que, na verdade, não. Na verdade, Deus, ele tem uma forma de trabalhar que é misteriosa. Mas de que certa forma, tanto ímpios como justos, Deus abate. Deus pune. Aí que está a questão. Como que Jó sai disso e se eleva numa posição de voltar de novo a confiar em Deus? Como, meu irmão, que você volta a confiar em Deus quando a sua vida está um desastre? Quando você não tem mais fé, condição de ter fé em Deus, porque está tudo uma bagunça, e você sabe que você fez tudo certo. E você sabe que isso não é porque você errou, porque você blasfemou, porque você pecou. Você sabe que não foi por causa disso, mas mesmo assim você está passando por isso. E daí? Como que você volta a ter fé diante dessa situação? A vida humana, ela tem que permear por esses obstáculos, meus irmãos. Caminhar com Deus, ele não tem a ver simplesmente com emoção, com arrepio, com sentimentos de alegria. Caminhar com Deus exige de cada um de nós parar e confiar, apesar de tudo. A despeito de tudo que está acontecendo. É neste ponto que Deus começa a trazer a minha vida para uma vida além. É neste momento onde você, mesmo
não sabendo o porquê você está vivendo isso, mas você, de certa forma, conseguir resolver isso dentro de você e aceitar isso para você, e confiar, e continuar confiando, é nesse momento que Deus vê que você está pronto para conhecer um pouco mais dele, para ter um pouco mais dele. Ora, meus irmãos, a injustiça de Jó, ela nos levanta alguns questionamentos. E o questionamento é, então, por que Jó não recebeu a justiça que ele tanto queria? Por que Jó foi injustiçado? Por que ele sofreu tudo que ele sofreu? Diante desta consideração toda, por que Jó não teve justiça? E nós podemos extrair 3 possibilidades aqui, irmãos, dos motivos ou das razões que podemos conceber do porquê que Jó não teve justiça. 2 dessas possibilidades, eu acredito que são as mais plausíveis. A última que eu vou descrever, eu acredito que é o cerne da história de Jó. Pelo menos 2 é a mais plausível. A primeira, nem tanto. Mas qual que é a primeira? Ora, por que Jó não recebeu justiça? A resposta mais fácil, mais simples e mais direta, o que tem de monte aí no mundo, é a resposta de que Jó não recebeu justiça porque não existe justiça no mundo. Ora, a nossa vida, que tem essa expectativa constante de que uma justiça vai acontecer, que eu vou dar a volta por cima, que tudo isso que eu estou vivendo de injustiça na minha vida, uma hora as forças divinas irão me recompensar, tudo isso é balela. Por quê? Porque não existe esse negócio de justiça no mundo. Não existe alguém que rege o mundo e que fale ou que estipule a justiça nele. É tudo aleatório. É tudo o acaso. Por que eu recebi justiça? Por que alguns têm saúde, outros não têm, outros vivem doentes? Por que alguns têm prosperidade financeira, outros não têm? Ora, porque você deu sorte e outros não deram. É por causa disso. A primeira explicação, e a mais fácil que nós podemos conceber, é esta, irmãos. A explicação do acaso. A explicação de que não existe justiça no mundo porque o mundo não tem justiça nenhuma. Nós não recebemos justiça, Jó não recebeu justiça, e você é tolo de achar que receberá justiça. Porque você vive com essa expectativa. E ao viver com essa expectativa, você se frustra. Ou você vive iludido o tempo todo. Eu não preciso nem dizer que esta é a mais diabólica das explicações, né? E é exatamente esta explicação que Satanás, muitas vezes, quer enredar o seu coração. E tem enredado muitos corações de muitos crentes, muitos jovens, filhos de crente, que lá desde pequenininho, na escola bíblica dominical, e hoje nós vemos aí no mundo, desprezando a palavra de Deus. Por quê, meus irmãos? Por causa disso. Porque um dia eles começaram a conceber a possibilidade de que não existe justiça. Que não existe esse negócio de que Deus vai dar justiça para mim ou para minha família. E preferiram trazer ou aceitar esta verdade diabólica de que não existe justiça. Então, por isso, eu vou fazer minha vida, eu vou viver a minha vida, eu vou fazer o que eu quiser, e se eu sofrer, é porque a vida quis. Se eu me dar bem, é porque a vida quis. Eu não vou ficar colocando a culpa em Deus e nem colocando expectativas em Deus. Ora, irmãos, a partir do momento em que nós caímos nessa armadilha, aí só a misericórdia de Deus.
Mas existem duas explicações possíveis do porquê Jó não recebeu justiça. A segunda é porque Deus queria testar Jó. Deus queria fazer um teste com Jó. E é uma explicação bem razoável até, pensando até considerando até de que Jó, ele precisava mudar de nível. Quando Jó declara, olha, eu te conhecia de ouvir falar, mas os meus olhos agora te veem, é justamente Jó declarando ou reconhecendo que ele elevou-se em um outro nível de conhecimento a Deus. E é exatamente isso, meus irmãos. Às vezes a nossa vida precisa passar por situações iguais de Jó, talvez não nesse nível, mas situações nesses moldes, para que eu possa passar para este nível de maior conhecimento de Deus, conhecer Deus face a face, conhecer a natureza de Deus, entender o que Deus é. E Deus coloca esses testes na nossa vida. E Deus integra a nossa vida para que nós, mesmo diante da ignorância, mesmo diante de não saber o porquê, mas mesmo assim confiar. E a história de Jó nos dá respaldo para entender e acreditar nessa explicação. Só que existe uma terceira explicação, meus irmãos, que esta é a explicação que eu acho que é a chave para a gente entender, eu considero que é a chave para a gente entender o sentido da história de Jó. O terceiro motivo que nós podemos ter para explicar o porquê que Jó não teve justiça é porque é da natureza do mundo que algumas pessoas não tenham justiça. Como assim? Ora, depois de tudo que aconteceu na vida de Jó, depois de todo o conflito que Jó teve, tanto físico, não só físico, mas emocional, espiritual, porque ele estava debatendo com os amigos dele para manter a sua integridade, a integridade da verdade que ele tinha consigo mesmo sobre a sua fidelidade a Deus. Depois de tudo isso e muitos percalços, Jó teve que passar por essas dúvidas em seu coração, mas então Deus vai falar com Jó. Deus vai se revelar a Jó. Deus vai dar a Jó alguma explicação, algum parecer. E a questão, irmãos, é que Deus ele nunca responde aquilo que você quer, ou a resposta que você quer receber. Deus responde, ou Deus dá a resposta dele daquilo que você precisa receber. Aí que está a diferença. Muitas vezes nós queríamos, ou tínhamos o desejo que Deus fosse até Jó, sentasse com Jó, desenhasse para Jó, você sofreu isso por causa disso, por causa daquilo outro e tal. Eu vou te dar uma novidade, eu vou dizer uma novidade para você. Deus não vai fazer isso com você. Jamais. Se você está esperando que Deus sente com você e explique tintim por tintim por que está acontecendo isso na sua vida, vai esperar sentado, porque Ele não vai falar. Ele não vai falar, irmãos. Porque Ele não responde aquilo que você quer ser respondido. Ele responde aquilo que você precisa. Ele te dá a resposta que você precisa. E foi exatamente essa a resposta que Deus deu para Jó. A primeira coisa que Deus fala com Jó, fala assim, olha, cinge os teus lombos como homem. O que é isso? Se ponha no seu lugar. Se coloque na posição de homem. Até agora você estava cogitando muitas coisas, imaginando muitas coisas, prescrutando muitas coisas, mas no fim das contas, volte ao seu estado de homem. Entenda que você tem uma limitação. Entenda que para você sair desta limitação e ter um pouco a mais
é só através de mim. Só que para que eu te dê isso, você primeiro precisa cingir os teus lombos como homem. Você precisa voltar ao seu estado de humildade e de serenidade, para receber aquilo que eu tenho para você. Não preciso nem falar que nessa altura do campeonato, Jó provavelmente já estava debaixo da cama, já estava desesperado, né? Como todos nós estaríamos, se nós recebêssemos uma bronca dessa magnitude de Deus. Porque foi uma bronca, foi uma coisa assim, avassaladora. E eu até consigo conceber isso imaginativamente. Imagina Deus chegando naquele redemoinho e dando essa revelação impactante para a vida de Jó. Depois ele, né, destilar toda aquela amargura, aquele sentimento de abandono que ele estava destilando, mas a partir do momento que Deus chega na história, Deus coloca as coisas nos devidos lugares. Deus coloca ordem nas coisas, irmãos. Irmãos, a bagunça que muitas vezes a nossa vida está acontecendo, acontece a desordem, acontece o caos. Mas quando Deus chega, Ele coloca a ordem. E a ordem é: se coloque humildemente para ouvir a minha resposta. E depois Ele dar toda essa resposta para Jó, explicar a ele que ele é apenas homem, e ele não consegue entender os desígnios de Deus, Deus dá a ele um parecer. Deus faz, ou dá a ele um vislumbre, para que ele entenda um pouco sobre a condição humana que ele está inserido. E para isso ele utiliza-se de duas figuras simbólicas. Duas figuras simbólicas muito, como posso dizer, muito controversas, muito, às vezes, tidas como algo literal, ou algo espiritual, mas, quando nós entendemos um pouco melhor o que significa isso, nós pegamos a chave do que Deus quer nos revelar com a história de Jó. Que está lá, a primeira figura, que está lá em Jó capítulo 40, versículo 15. Jó 40, versículo 15. Jó 40, versículo 15. Diz assim a palavra do Senhor: contemple agora a Behemoth, que eu fiz contigo, que come a erva como o boi. Eis que a sua força está nos seus lombos, e o seu poder nos músculos do seu ventre. Quando quer, move a sua cauda como cedro, os nervos da sua coxa estão entristecidos. Os seus ossos são como tubos de bronze, e a sua ossada é como barras de ferro. E o versículo 19, prestem bem atenção, diz: ele é a obra-prima, outras traduções falam, ele é o princípio dos caminhos de Deus. O que o fez, o promoveu na sua espada. Ora, meus irmãos, Deus, então, fala ou menciona um monstro, uma figura mitológica, chamada Behemoth. E esta figura, se a gente for estudar, ela tem várias explicações para ela, mas esse versículo 19 explica muito bem o que é isso. Ora, irmãos, o que é os princípios dos caminhos de Deus? Senão a própria estrutura deste mundo que Ele criou. Quando Deus cria este mundo, meus irmãos, Ele estipula limites, Ele estipula regras. E estas regras estão muito bem delimitadas. E por mais que nós achamos que podemos ordená-las, manipulá-las,
muitas vezes elas estão acima de mim. Elas estão acima de nós. E é isso que significa os princípios dos caminhos de Deus. E é por isso que Deus mostra este princípio a partir dessa imagem desse monstro. O que é esse monstro? Esse monstro é um monstro indestrutível. É algo que você não controla. Exatamente como a realidade, a condição humana. Você não controla. Você não controla ou não tem como controlar a sua própria natureza humana, senão através do próprio Deus. Ora, e ele fala de outro animal, que está lá no versículo, ou melhor, no capítulo 41. Capítulo 41 de Jó. Capítulo 41, versículo 1 a 2 e o 33 ao 34. Diz assim: Poderás tirar com o anzol o Leviatã? Ou ligarás as suas línguas, ou a sua língua com uma corda? Podes pôr um anzol no seu nariz, ou com um gancho furar a sua queixa? E o versículo 33 diz assim, ó: Na terra não há coisa que se lhe possa comparar, pois foi feito para estar sem medo. E o versículo 34 diz: Ele vê tudo que é alto, e é o rei sobre todos os filhos da soberba. Ora, irmãos, o que é o príncipe ou o rei sobre todos os filhos da soberba? Senão a própria tendência humana a ser rei, a ser superior, a se elevar acima do próprio Deus, do próprio controle de Deus. Quando Deus revela isso para Jó, Deus fala para ele: ó Jó, existe a realidade da sua natureza humana, e existe a realidade da vida que você tem a tendência de querer buscar, que é a vida de viver por si mesmo, que é a vida de buscar as coisas por si mesmo, a vida do mundo estabelecido. Sabe quando nós utilizamos essa palavra, mundo? Mundo é isso, é o império das trevas, é o império das coisas que tentam usurpar o governo e o domínio de Deus. E contra estas coisas, meus irmãos, e contra esses principados e potestades, e contra esta estrutura humana e da natureza que o próprio Deus estabeleceu e que o próprio Deus permitiu que o ser humano construísse, que é o próprio mundo, que é a própria civilização, que é os próprios reinos deste mundo, que é comparado ao Leviatã, e a própria ordem do cosmos, que é comparado com o Behemoth. Ora, contra isso nós não conseguimos combater, meus irmãos. E é exatamente por isso que as injustiças acontecem em nossas vidas. Mas quando nós entendemos que a nossa vida, quando passada por esta vida de provações, de testes, ela tem a tendência a se elevar, então nós entendemos o sentido da vida de Jó e o sentido da história do livro de Jó. Ora, irmãos, a história de Jó é a história de um homem que entendeu que ele precisava não de respostas, mas ele precisava de mudar a vida. Ele precisava de elevar a sua vida a um novo patamar, a uma nova atmosfera. Ele precisava entender a sua posição de sacrifício. Por que Deus permitiu a injustiça, então? Ora, à luz do que vemos na palavra de Deus, a injustiça que atribuímos a Deus nada mais é do que a ação de Deus no mundo. Por que Deus permite injustiças, meus irmãos? Porque Deus entende o mundo não no momento da injustiça, Deus entende o mundo no todo. Ele entende que certas injustiças têm o potencial de conduzir almas,
vidas, povos, nações a um bem, a um desfecho favorável. E isso tudo acontece, meus irmãos, isso tudo só é possível acontecer quando filhos estão dispostos a se entregar a este sacrifício. Ora, irmãos, por que nós somos injustiçados? Porque Deus está nos dando a oportunidade de, através disso, termos um desfecho de bem. Às vezes, a sua vida precisa sofrer muita injustiça para que a justiça de Deus se estabeleça na vida eterna. E muitas vezes essa injustiça precisa acontecer para que, através dela, a justiça de Deus se estabeleça na igreja, se estabeleça nas esferas sociais, se estabeleça na sua escola, na sua faculdade, se estabeleça no mundo. Agora a questão é o seguinte: se eu tomo o espírito do Leviatã na minha vida, eu quero combater a injustiça no mundo. Eu tenho a consciência, ou a vontade, ou um ânimo, ou a inteligência de fazer com que a justiça de Deus se estabeleça no mundo, mas o problema é que não é você que faz e que conduz esse processo. A única coisa que você pode fazer de útil por Deus é se colocar nas mãos dele. E entender que o teu sacrifício nada mais é do que um potencial fruto que se projetará. Concluindo essa passagem, essa mensagem, irmãos, eu sei que eu passei um pouquinho do horário, me desculpem, me perdoe, mas foi necessário. Eu quero ler com vocês o texto de João, capítulo 12, versículo 24. João 12, 24. Eu já quero convidar você para se colocar de pé. João 12, Evangelho de João 12, capítulo 24. Aleluia. Digo verdadeiramente que se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, continuará ele só, mas se morrer, dará muito fruto. A mensagem que Deus quer para você nessa noite é que a tua vida tem um propósito. E muitas vezes esse propósito não é bonitinho, não é reto, não é esclarecedor. Muitas vezes é um propósito pesado, duro, difícil, de muitos percalços, de muito sofrimento. Mas creia que assim como o nosso Senhor Jesus Cristo nos deu o exemplo de que a vida dele, através do sacrifício dele, possibilitou o maior dos benefícios para a humanidade. Assim o meu sacrifício, assim a minha vida entregue nesse sacrifício bom, perfeito e agradável a Deus, pode proporcionar muitas bênçãos. Talvez não no meu momento, não na minha vida, talvez não nessa situação, nessa realidade que eu estou nesse momento, mas talvez, irmãos, na vida dos meus filhos, na vida dos meus netos, das futuras gerações, entenda que Deus trabalha não com um aqui e agora. Entenda que Ele tem planos muito além, muito à frente do que eu posso conceber. Eu quero cantar uma canção. Acompanhe comigo. Leva-me além. Leva-me além. A um nível mais profundo de intimidade contigo, ó Senhor. Leva-me além. Leva-me além.
da tua unção, mais do teu poder. Aleluia. Coloque a mão no seu coração, irmãos. Pai Celestial, eu quero nessa noite colocar as nossas vidas em tuas mãos. Ó Deus, agradecer por esse momento onde a tua palavra atingiu profundamente cada um de nós. E pedir, ó Deus, que ela reverbere em nossa mente, em nosso coração, em nossa vida, ó Pai. Para que nós não mais possamos ou agirmos, ó Pai, como adolescentes, como meninos novos na fé que necessitam de leite, mas que a nossa vida possa ser conduzida a amadurecer, a se elevar, a passar de nível, de fase, de ciclo, para que a nossa comunhão com o Senhor se intensifique, para que a nossa vida de intimidade com o Senhor não seja somente no cantar, mas seja efetivo, seja real, ó Pai. Ó Deus, nos permita viver esta vida além do aqui e agora. Nos permita viver a um nível mais profundo de intimidade com o Senhor, assim como nós cantamos agora, meu Pai. Que no nome do Senhor Jesus Cristo, as barreiras, aquilo, ó Deus, que tem me impedido de seguir nesse caminho, às vezes mágoas, às vezes ressentimentos, às vezes, ó Deus, sentimentos de inferioridade, sentimentos, ó Pai, de incapacidade. Ó Deus, que isso caia por terra da nossa mente, do nosso coração, e que possamos entender que o Senhor tem mais para cada um de nós. O Senhor tem uma vida melhor e mais profunda para cada um de nós. Uma vida, ó Deus, de maior entendimento e compreensão, ó Pai, para cada um de nós. Deus quer mais de cada um de nós, meu irmão. E que nessa noite o Espírito de Deus nos conduza para esta vida de mais dele. Ó Pai, eu peço em nome do Senhor Jesus Cristo, fique com cada um de nós, abençoe a cada um de nós. Assim nós te pedimos e já te agradecemos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, igreja? Aplauda ao Senhor nesse momento. Quero chamar o pastor Alídio, que dará a palavra, dará a bênção apostólica já para encerrar o culto de hoje. Pode encerrar? Amém. Então, repousem sobre a sua vida, que a paz de Deus esteja com você e que a consolação do Espírito Santo para os momentos de dor, de crise, de dificuldade, de sofrimento, sejam sobre a sua vida nesta noite e para todo o sempre. Amém, igreja. Glória a Deus. Vá em paz, meu irmão. Boa semana.